E é com muita honra que eu recebo o meu querido Ed aqui, pela primeira vez. Deus te abençoe, viu? Juntamente com a minha cunhada, minha sogra, todo mundo já conhece, está aqui no nosso meio. Hoje também fazendo 99 anos, já quase 100. Amém? Deus abençoe, querido Ed. Seja bem-vindo, viu? Você é muito amado por nós e no nosso meio. Deus te abençoe. Amados, abram a palavra de Deus no livro de Jeremias. Jeremias 36. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 36, primeiro. Eu estava meditando nessa passagem e o Senhor me deu a graça de poder falar sobre ela na manhã de hoje. Nós não escolhemos palavras, o Senhor nos dá pela sua santa misericórdia e nos ensina o caminhar dela. Louvado seja Deus. Amém? Jeremias, capítulo de número 36 e o versículo de número 1. O título desta mensagem é Quando Deus Quer Falar. Amém? Pode deixar ali que o meu irmão... Amém. Aí, muito bem. Tá tudo certo, querido. Fique em paz, tá bom? Nosso querido Laércio, o nosso mestre de cerimônia oficial. Amém? Queridos, quem achou essa palavra, diga amém. Amém. Olha para o seu irmão e diga assim, o título da mensagem hoje é Quando Deus Quer Falar. Irmãos, quando Deus quer falar, não adianta o inimigo criar subterfúgios, levantar obstáculos, impedimentos, criar muralhas. Deus fala. Nossa irmã Selma, nosso irmão Antônio Carlos, Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. E outros irmãos que já me ligou de manhã, que não daria para estar conosco nesta reunião. Diz assim a palavra do bom mestre. Sucedeu, pois, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel e sobre Judá, sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti e desde os dias de Josias até hoje. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Amém? Glória a Deus. Podem fechar as suas Bíblias? Ainda tem irmãos que estão chegando ali, em nome de Jesus. O nosso mais novo membro, Felipe, está entrando ali pelas portas com seus pais. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu imagino que a nossa querida Valéria já está com o coração acelerado por ver o neto chegando. Amém? Glória a Deus. Irmão Paulo? Ah, meu irmão Paulo está aí. Já cumprimentei ele. Queridos, todos entenderam a mensagem? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, liga o seu pensamento no céu. Senhor, eu te dou graças porque podemos tocar a porta da tua glória e insistir para que o Senhor abra com orações e súplicas e sempre entendendo que as palavras em nossa boca, elas nunca terão fim, porque o teu próprio Espírito nos ensina. Ele mesmo, Pai, intercede por nós com lamentos inexprimíveis. Ele nos leva diante de Deus não só a nossa imagem, mas também a nossa fala, o nosso pedido, o nosso grito, o nosso socorro. E o Senhor, ouvindo o que diz o teu Espírito Santo, ele nos atende aqui nessa terra longínqua do teu trono. E o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Meu Deus, ao olhar para nós, o Senhor olha como se fôssemos aquela erva do campo, meu Senhor, promissora, que muito em breve terá a sua florada e depois o seu fruto. O próprio Deus tem cuidado de nós, regando no tempo certo, para que as fontes que nos abastecem não secam. Ó meu Senhor, e a mão habilidosa que cuida, para que o nosso crescimento seja dia a dia,
É a mão do próprio Deus que nos dá conselho, nos firma e nos coloca de pé em solos arenosos, onde ninguém mais permaneceu. O Senhor nos permite caminhar por vielas, por lugares escuros, mas nunca será apanhado nas armadilhas deles. Sempre estaremos seguros nas mãos do Senhor. E cuidado, meu Deus, pelo véu da tua visão, pois é o nosso Deus que nos conforta, nos fortalece e nos enche da tua graça, nos apontando a direção certa que devemos seguir. Pai, nunca permita que nossos pés resvalem, ou pisem em alguma pedra, ou tropeçamos no caminho, mas que possamos seguir em frente, trânsito livre para nós, porque há um anjo poderoso à nossa guarda, que sempre nos dará livramento, nos acolhendo durante a noite e nos permitindo caminhar seguro durante o dia. Ó meu Deus, obrigado por isso. Não viemos aqui para confraternizar ou para nos encontrar, não viemos aqui para nos rever simplesmente. Essa não é uma reunião de manhã de domingo, uma confraria, um café, não, Senhor. É muito mais do que isso. Viemos aqui para nos abastecer daquilo que não sabemos, Pai, o que precisamos para o caminho daqui adiante. Mas o Senhor nos dá combustível, nos dá graça, nos dá força. E seja o que venha contra nós nesses dias vindouros, nenhum deles nos derrubará. Permaneceremos de pé, pois há à nossa frente um escudo forte, que ao bater contra nós as armas do inimigo, encontrará Deus primeiro. E quem passará por ti, meu Pai, para nos atingir, nos derrubar ou nos tocar, sabendo que não existe inimigo palho para o nosso Deus, então nos sentiremos seguros, confortáveis, para seguir em frente. Se há dor, Deus irá tirá-las. Se há enfermidade, o Senhor vai curá-las. Mas tudo Deus fará para que seu povo permaneça e continue. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Deixa eu vir mais aqui, para mim poder ver todos. Meu irmão Roberto ali. Para que eu possa ver todos. Amém. Nossos queridos lá no fundo, com Felipe no colo, também está me percebendo lá. Amém? Deus abençoe. Eu gostaria que você olhasse para o seu irmão e dissesse para ele, olha, é uma bênção que você está aqui, que o Senhor possa te fortalecer. Diga isso. Isso. Amém. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Queridos, preste atenção nessa palavra que você acabou de ler. Essa palavra para uma breve meditação, o Senhor vai me dar dentro dela uma visão profética, para que você não somente a ouça, mas que ela seja ferramentas na sua mão e vida para o seu coração. Para que Deus te dê visão antecipada desse mundo caótico e arcaico que nós estamos vivendo. Você percebe que quando Deus ele está falando com o profeta Jeremias, Jeremias ele não está livre, ele não está como eu e você. Ele está detido por correntes, está dentro de um fosso, obedecendo uma prisão real que foi imposta contra o homem de Deus por causa de suas palavras. Mas a Bíblia diz que esse momento difícil e complicado de Jeremias não impede de levar à frente aquilo que Deus tinha com ele. Aquilo que o Senhor deu nas mãos do santo profeta de Deus lá no passado. Não era o fosso, não era a palavra prisão, não eram as correntes que estavam ligadas ao seu punho e aos seus tornozelos, que diminuiu quem era Jeremias. Ele continuava sendo o mesmo homem que Deus chamara nesta graça, o oficializou como profeta e o levantou para falar às nações. Ele tinha o mesmo ímpeto, a mesma coragem, a mesma força, a mesma robustez, apesar de tudo que estava acontecendo com ele. Ele não perdera a esperança de que aquilo ali era passageiro e que a obra que Deus tinha com ele não acabara naquele lugar. Muito menos havia para ele uma palavra de que os seus dias terminariam ali. Ele sabia que aquilo era apenas um instante. E o Espírito Santo de Deus, ele vem comunicar comigo esta manhã, para que eu possa passar para você, que de repente você possa estar não na mesma condição de Jeremias, mas enfrentando problemas e situações que se assemelhem à mesma condição emocional do profeta lá no passado. Porque aquilo que afligia e afetava Jeremias, talvez não é o mesmo peso para você,
mas o que você está vivendo está te afetando no dia de hoje. Está sendo incômodo para a sua vida, não é legal, não está caindo bem para você. Você não consegue digerir o que está acontecendo hoje na sua vida. Mas o Senhor me manda te dizer que isto veio para durar apenas um instante e que a você cabe continuar crendo e confiando nas promessas de Deus e alicerçado naquilo que Deus tem falado com a sua vida. Porque esse momento agora, ele não diz nada a respeito daquilo que Deus prometeu para você. Jeremias estava nessa condição. E ele sabia que sobre ele havia algo especial. Senão ele não estaria ali. Aquilo que incomodava a nação e a casa real era diferente daquilo que fazia bem para o profeta. Ele apenas queria avisar o povo a respeito daquilo que seria por desordem para a vida deles e mais tarde por mal. Deus apenas queria livrá-los e não se confrontar com eles. Deus não queria dizer para Judá ou para Israel que ele iria puni-los por seus pecados ou por seus erros. Mas Deus queria com eles um acerto, um conserto, que eles ouvissem a palavra do Senhor e a obedecessem. Deus apenas queria dizer assim: escuta, Israel, você está indo para o caminho errado. Escuta, Judá, o que você está praticando não agrada ao teu Senhor e não foi isso que você aprendeu dele. Ele apenas quer que você retorne, que você não insista na sua condição, nem no seu proceder, mas que você retroceda, se arrependa, ouça o Senhor, que Ele quer te abençoar. Deus não queria mudar o relacionamento que Ele tinha com o seu povo. Ele não queria retalhar a promessa que Ele tinha com eles. Ele não queria de maneira alguma mudar nada, nenhuma vírgula daquilo que Ele havia prometido e falado com os seus servos. Por isso, quando Deus vê alguém que é dele, pegando um caminho errado, pegando uma direção que Deus não aprova, Ele vem falar com eles. Mas como Deus faz isso? Através dos seus profetas. E lá no passado, o povo, eles não queriam ouvir o que Jeremias tinha a dizer para eles. Nem o povo, nem a casa real. Então, uma forma de tirar o profeta de circulação no primeiro momento era tomar uma medida de aviso para Jeremias. Era tomar uma medida de que ele se assustasse, de que ele ficasse com medo. Então, antes que pudesse dar uma sentença de morte para o homem de Deus, eles o prenderam na pior das prisões, de lama até a cintura, amarrado por corrente e sendo tratado aos poucos durante o dia, passando necessidade de quase que pão e água, para que Jeremias voltasse atrás, para que ele desistisse de Deus. Mas ele continuava firme. O Senhor me manda te perguntar aqui esta manhã, o que é maior do que Deus na sua vida? E o que pode fazer você desistir do Senhor e da promessa que Ele tem contigo? Alguma coisa que se abateu sobre a sua casa, ou sobre a sua família, ou que você está vivendo agora, tem essa força? Tem essa capacidade? Tem essa condição? Ou você é como Jeremias? Você está firme, você está com esperança de que esse quadro ruim da sua vida está prestes a mudar pelo Espírito Santo. Mas Jeremias insiste. Deus, quando quer falar, ninguém consegue calar o Senhor. Jeremias não se sente ameaçado, mesmo que a prisão já tenha sido efetuada. Ele não se sente amedrontado, mesmo que a sentença já havia sido imposta. Não tinha nada mais a fazer. Ele já estava vivendo uma vida de prisão. Já estava cumprindo uma prisão por causa daquilo que Deus tinha com ele. Mas mesmo assim, Jeremias continua apto naquilo que Deus havia falado com ele. E a esperança do profeta era, o que Deus fala, ninguém pode impedir de que as pessoas ouçam. E o Senhor quer falar com você aqui hoje. Ninguém vai impedir a Deus de falar na tua vida. Ninguém pode parar as palavras que Deus proferiu na tua direção. O Senhor, Ele bradou lá do céu. Hoje é o dia que Ele marcou para falar na tua vida. Era aquele dia que Ele queria falar com Judá. Era aquele dia que Ele queria
falar com Israel. Mas para o rei e para a mente diabólica do inimigo, o homem que deveria falar com a nação estava preso. Então, por isso, a palavra de Deus não ia adiante. Para o inimigo, Deus estava falhando. E já havia falhado. Para o inimigo não havia meio de comunicação, uma vez que aquele que era a boca de Deus não podia se pronunciar. Mas uma coisa que o inimigo esqueceu é que os estratagemas de Deus são invencíveis. O Senhor vai chegar até você. Diga para o seu irmão, Deus vai chegar até você. Você não vai ficar sem ouvir o Senhor. Aleluia. Irmãos, ouvir a Deus deve ser algo tremendo, né? Aquilo que Deus tem para falar é importante. Ô pastor, eu achei que aquilo ia acontecer comigo e aí vieram barreiras, vieram circunstâncias, vieram situações e até agora não pude receber de Deus. Mas o Senhor te diz, eu não desisti. Aleluia. Deus está abrindo outra porta, está movendo outros, está levantando outras coisas. O Senhor está abrindo caminhos novos que o inimigo não conhece. Mas ele vai chegar até você. Para isso, Deus não tira Jeremias do fosso. E aí você pergunta assim, se Deus não tira Jeremias, como que Israel e Judá seriam beneficiados? Aí você fala assim, Senhor, se já disseram para mim que não tem jeito, como que eu vou ser abençoado? Se já disseram que não vão, de maneira alguma, autorizar a meu favor. Se já disseram que a porta fechou, que mudaram de endereço e ninguém conhece o endereço novo. Então eu estou aqui como perdido. O Senhor vai te surpreender. Porque quando Ele quer falar, ninguém pode impedir o Senhor. Escute essa. Deus ordena que Jeremias mande um mensageiro a Baruque. Deus vai fazer melhor do que falar. Ele vai escrever. Você sabia disso? Você está prestes a receber uma citação da parte de Deus. Não é para comparecer diante do juiz, ou na delegacia mais próxima, ou para comparecer numa audiência, seja ela formal ou informal, não. Mas é para que seja lido aos teus ouvidos. Tudo que Deus tem como arma poderosa contra o inimigo para salvar a sua vida. Judá e Israel era de Deus. A forma como eles estavam indo e a conduta que tomaram, eles estavam saindo, eles estavam se desviando daquilo que era a proposta do céu. E Deus não ia permitir. Porque quando Deus promete na vida de alguém, Ele não falha. Antes Ele cumpre. E aquele que Ele prometeu não morre, não cai, não desaparece, não some, antes que Deus cumpra aquilo que prometeu. Então diga para o seu irmão, tenha esperança. Porque Deus cumpre o que fala. Irmão, Ele vai cumprir. Não importa o que você está vivendo agora. E o quão distante você se enxergue da promessa do Senhor. E o quão longe você se veja daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez você diga, quando será que Deus vai cumprir? Tudo que Deus tem para mim é apenas palavra. Hoje Ele está mudando de palavra para escrita. Por que Deus está escrevendo? Para que você não esqueça. Se você esquecer de alguma vírgula dela, recorre no que Deus escreveu e você vai lembrar. Lendo novamente, refrescando a memória, trazendo de novo para o seu coração, você vai ver o entusiasmo grandioso que Deus tem para com aqueles que é dele. O Senhor falou, Judá e Israel pecou. Cometeram erros. Mas eles não vão morrer nos seus erros e nem cair no seu pecado. Que coisa maravilhosa. Ou talvez você cometeu um erro e aí você colocou tudo a perder. Você tomou um prejuízo, amontoou dívidas, caiu numa consequência terrível que você não vê saída. Sabe o que o Senhor me manda te dizer esta manhã? Sabe o que Deus me manda falar para você, para o teu coração esta manhã? Que o Senhor já preparou uma maneira de se comunicar com você,
para que esse erro não seja a tua cova, não seja os teus dias finais, para que esse erro não seja a tua vergonha, não seja o ponto de parada finalizando na tua vida, mas que seja apenas uma breve prisão, que a mão poderosa de Deus te resgatará de lá. Jeremias chama Baruque. Baruque era o moço de Jeremias, que costumava escrever as palavras que vinham da boca do profeta, o seu escrivão. E quando Baruque chega a Jeremias, Jeremias disse: Baruque, me traga um rolo, ou seja, um livro, uma agenda, o que você preferir. E tome um pincel, para que aquilo que sair da minha boca você vai escrever no livro. E no dia da consagração você vai para o templo, onde o povo se reúne, e vai ler essas palavras aos ouvidos deles, o que Deus está pensando deles nesse momento. Baruque assim faz. E vá lá no templo e lê aos ouvidos do povo. Para a surpresa de Baruque, alguns que estavam ali se servem daqueles carteiros que leva dali para o rei prende o livro de Baruque, corta-o e joga no fogo. Acabou. Vida que segue. Olha para o seu irmão e diga assim: mas Deus, quando quer falar, ninguém para Deus. Querido, nem Deus nem o profeta desiste. Nem Deus nem o profeta desiste. Tem alguém aqui que vai desistir dos seus sonhos, dos seus ideais, porque está difícil, porque está complicado? Quando o profeta Jeremias soube a notícia que o rolo foi queimado, Jeremias se entristeceu, obviamente que sim. Ele ficou apreensivo pelo que houve, pelo que aconteceu. Afinal de contas, quem queimou o rolo foi um chefe de Estado. É uma ameaça grandiosa. O profeta pensou: o ódio dele por mim cresceu. Porque ele viu que mesmo eu estando preso, ele não pôde me conter. Ele não pôde me parar. Se você está em luta, quem pôde te parar? Quem pôde conter a sua vida? Porque o teu Deus está livre. Ele está solto. Ninguém consegue prender aquele que te abençoa. Ninguém consegue impedir aquele que te guarda. Jeremias, mesmo estando naquele estado de se o rei queimou os escritos que eu dei a Baruque, minha situação pode piorar. Ele manda chamar novamente para que seja reinscrito as palavras de Deus. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Que nada mudou do que Deus te prometeu. Se você em algum momento achou que alguma prova rasgou o que Deus te prometeu, ou queimou o que Deus falou a teu respeito, ou que você não tenha mais nada para acreditar que aquilo que você ouviu há anos atrás ainda vai se cumprir na sua vida, esqueça. Porque Deus está reescrevendo hoje. Ele está renovando hoje. Para que você não se esqueça. Para que você não perca de maneira alguma a esperança de que o Senhor cumpre o que diz. De que Deus cumpre o que fala. E Deus tinha no coração dele que Judá ia se arrepender. Que Israel ia se arrepender. Deus não desistiu do plano dele, porque o plano de Deus era que essas duas casas se arrependessem e voltassem para o Senhor. Hoje é diferente o que Deus está falando. É que a tua casa não deixe de confiar na promessa de Deus. Não deixe de acreditar no que prometeu o Senhor. Não deixe de confiar no que falou o Senhor a teu respeito, por mais longe que esteja da sua visão. Está dentro da programação de Deus. Bata a palma para Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Ligue o seu pensamento no céu. Você precisa crer. O projeto de Deus não é você que segura. Você não tem ciência em que pé ele está ou que distância ele já caminhou. Mas ele está aí prosperando na sua vida.
Por isso é importante que você exista. É importante que você permaneça. Porque Deus não pode cumprir uma promessa em um ambiente que antes você estava e agora está vazio. Você precisa permanecer. Permaneça. Peça força a Deus. Peça força ao Senhor. Peça a Deus que te ajude. Mas não abandone a promessa de Deus para a sua vida. Se você deixou de sonhar com a promessa, volte a sonhar com ela hoje. Se você não sonha mais acordado, não se vê no lugar da promessa, passe a se ver novamente. Tenha nas suas noites, enquanto dorme, sonhar com aquilo que Deus te prometeu. Não abra mão dessa possibilidade. Não abra mão dessa crença, dessa verdade. Não abra mão de maneira alguma, porque Deus vai cumprir. Deus coloca o homem preso, ele permite o homem ser preso. A mente de Jeremias podia estar embaraçada, dizendo: mas Deus tem uma promessa para que eu fale a Israel e a Judá, e agora estou preso. Como que é isso? Como explicar isso? Deus tem uma promessa que eu ficarei bem, mas eu estou mal. Deus tem uma promessa que eu vou crescer, mas estou pequeno. Deus tem uma promessa que eu vou correr, mas estou mancando. Você precisa crer. Você precisa confiar que o que você tem é real, mas o que Deus te prometeu também é. E vai acontecer na tua vida. Você vai parar de mancar e vai correr. Vai parar de ser triste e ser feliz. Aleluia. Mas para isso, você não pode deixar de crer. Não permita que os momentos de agora, não permita que as condições atuais mude o que você tem de Deus na tua vida. Deus não tem nada a ver com este mundo. A profecia do mundo não tem poder sobre a sua vida. Os encantos do mundo não têm poder sobre a sua vida. Os problemas do mundo estão lá fora. No primeiro momento, você está como Jeremias, dentro do fosso. Mas você vai sair dele. Está como Jeremias, confuso. Mas o Senhor vai te esclarecer. Está como Jeremias, sem saber o que faz. Mas Deus vai te dar direção. Basta você se colocar e confiar no plano eterno de Deus. Senhor, eu te agradeço, meu Pai. Esta maravilhosa obra, ela é feita individualmente na vida de cada um de nós. Ela não é feita em um lugar para ser transportada para nós. Não. Ninguém pode impedir o Senhor de continuar trabalhando em nós. Nem as grades, nem a morte, nem nada, Pai. O Senhor é poderoso. O nosso Deus está acima de tudo e acima de todos. O Senhor é quem dirige os nossos passos desde que nós fomos para o Senhor. Meu Deus, a única forma de Judá e Israel encontrar-se com a promessa e com a bênção de Deus era que eles se arrependessem do seu mal, se arrependessem da sua situação e voltassem para o Senhor. Hoje aqui, meu Deus, nós voltamos para o Senhor. Não permitiremos que nada venha nos influenciar, encher os nossos corações, nos tirar da promessa de Deus e da direção que o Senhor nos prometeu. Pai, nós estamos aqui inteiros. Estamos aqui com nosso coração, nossa alma, nosso ser, nossas vidas. Nós estamos aqui, ó Pai, porque nós cremos e confiamos na grandiosa obra que Deus tem feito em nós. Amém.